Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana. E nessa videoaula nós vamos estar falando sobre tecidos, viu? Eu sugiro, meninos, que vocês peguem os slides que eu encaminhei para vocês tanto no e-mail quanto no WhatsApp, para a gente dar seguimento às nossas aulas, a essa videoaula, tá? E se você não entendeu a aula de célula, eu sugiro que você volte essa aula de célula para a gente estar entendendo tecido, tá? Então, vamos dar seguimento, vamos dar andamento na nossa matéria, né? E a matéria que faz o estudo, né, dos tecidos, ela é conhecida por histologia. Então, o que é histologia? Histologia é o estudo dos tecidos. Então, se nós dividirmos essa palavrinha aí, histologia, nós vamos ter histo e logia. Aonde? Histo, meninos, vai ser tecido e logia vai ser estudo, tá? Então, vai ser o estudo dos tecidos. Tecido, pessoal, é definido como um conjunto de células, mas não vai ser qualquer célula, tá? Onde essas células, elas vão ter que atuar de maneira integrada, ou seja, vai ter que ter uma integridade ali para elas estarem desempenhando uma função específica, né? Então, por exemplo, eu vou ter lá células do fígado, que vai ter uma função específica, eu vou ter lá células do tecido adipócito, que vai ter uma função específica, porém, entretanto, todavia, no entanto, eu posso ter o quê? Uma formação de várias células em um determinado local que eu não vou considerar como tecido. Ah, professor, mas você não me falou que tecido não é um conjunto de células? Sim, tecidos é um conjunto de células. Porém, nós temos ali, a gente pode ter ali também uma aglomeração de células que podem ser uma colônia de bactéria, tá? Onde isso vai depender de cada indivíduo em particular. Então, não necessariamente elas vão estar ali fazendo a função de formar um tecido, tá? Então, cada uma vai ter uma função específica, tá? Então, pensem comigo. Lembra que eu falei para vocês que para estar formando os órgãos, antes eu preciso ter formação de tecidos, né? Então, por isso que é muito importante vocês voltarem à aula de célula para a gente dar seguimento na aula de tecido, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho célula, tenho tecido e tenho uma outra coisa aí que é chamada de matriz extracelular, que vocês verão mais à frente nessa videoaula, que vocês vão entender o que é matriz celular. O tecido, meninos, eles não são constituídos apenas de células, tá? Nos tecidos, eu também tenho ali matriz extracelular. Falando resumido para vocês, o que seria quais são os componentes que eu tenho nessa matriz extracelular? Na matriz extracelular eu tenho água, que é o H2O, né? Tenho colágeno, tenho proteoglicanos, tenho glicoproteínas, tenho ali integrinas também, tá? Então, essas células, elas vão liberar algumas substâncias também nesses tecidos, que vão ser isso aí que eu falei para vocês: água, colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas e entre outras. E essas substâncias, elas vão estar banhando as nossas células, tá? Que elas são conhecidas por matriz extracelular, tá? Alguns tecidos, eles vão possuir matriz extracelular em grande quantidade, tá? É o que nós vamos diferenciar mais à frente. E alguns tipos de tecido, eles vão possuir pouca matriz extracelular. Eles vão ter pouca matriz extracelular. Enquanto eu tenho muita matriz extracelular num tipo de tecido, eu vou ter pouca matriz extracelular em alguns tipos de tecidos. Tá? Algumas eu tenho muito, algumas eu tenho pouca matriz extracelular. Tá? Então, um tipo de tecido que contém pouca matriz celular é o tecido epitelial, tá?
que vocês vão entender mais à frente por quê. E um tecido que eu vou ter muita matriz extracelular, eu tenho como exemplo aí o tecido conjuntivo. Então, meninos, nessa nossa aula aqui, nós vamos estar estudando alguns tecidos. E os tecidos, eles são subdivididos em 4 categorias que são principais. Então, quais são essas subdivisões desses tecidos? Então, eu vou ter o tecido epitelial, tá? Vou ter o tecido conjuntivo, vou ter o tecido muscular e vou ter também o tecido nervoso. Então, peguem o caderno de vocês aí, o lápis ou a caneta e anotem essas informações, que elas são muito importantes, tá? Então, quais são as subdivisões dos tecidos? Vou ter tecido epitelial, de novo, vou ter o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá? Como eu falei, um conjunto de tecido vai ter uma formação de um órgão, tá? E depois os órgãos vão estar formando os sistemas. E os sistemas vão formar o homem atuante, o pensante, né? Esse indivíduo aí. Então agora, meninos, vamos falar um pouquinho da matriz extracelular. Então, quem é a matriz extracelular, né? Bem, se vocês verem algumas siglas aí, em alguns determinados materiais, ME, tá? Significa matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela tem algumas funções muito importantes. Então, a matriz extracelular, ela vai ser secretada pelas próprias células. Então, quando eu falo de matriz extracelular, significa que ela está fora da célula, tá? E as funções dela vai ser o quê? Preencher espaços. Então, por exemplo, se eu tenho um tecido ali, nesse tecido eu tenho uma célula aqui, eu tenho outra célula aqui, e essas células, elas não estão mais justapostas, elas não estão mais unidas, elas estão mais separadas, eu vou ter matriz celular entre elas ali, né? Então, ela serve para poder preencher esses espaços entre uma célula, células que contêm muito espaço entre uma e outra. Ela também dá ancoragem para as células, ela dá resistência nos tecidos, ou seja, os tecidos eles conseguem grudar uma célula bem com a outra quando eu tenho ali introdução de matriz extracelular, né? E ela também faz transporte de substâncias e migração das próprias células. Então, o que eu vou ter ali no meio extracelular, no meio ali fora da célula, né? Eu posso ter proteínas de ancoragem, ou seja, proteínas que vão promover a adesão entre as células. Eu posso ter ali também no meio extracelular glicoproteínas, posso ter fibras de colágeno, tá? E as fibras de colágeno, meninos, ela é a proteína que eu tenho em maior abundância no meio extracelular, tá? E a proteína que eu tenho em maior abundância no meio dentro da célula, né, vai ser a actina. Então, se eu pergunto para vocês assim, meninos, qual a maior proteína que eu tenho no meio extracelular? Vocês vão me responder o quê? Fibras de colágeno. E se eu pergunto para vocês qual é a maior proteína, qual é a maior proteína não? Qual é a proteína que eu tenho em maior abundância dentro da célula? Vai ser a actina, tá? Então é muito importante vocês também saberem diferenciar isso aí, tá? Falando de tecidos, tá bom, meninos? O tecido epitelial, gente, ele tem pouco espaço entre as células, tá? Então, quando eu for falar dos tipos de tecidos, né, o que vai diferenciar o tecido epitelial, do tecido conjuntivo, do tecido muscular, tecido nervoso, entre outros, vai ser a matriz extracelular, que vocês vão entender mais à frente o que é aí.
tá bom? Então, ficou claro sobre matriz extracelular? A matriz extracelular, então, é um resumão aí. O que ela vai fazer? Ela vai preencher os espaços entre uma célula e outra, vai dar ancoragem, vai dar resistência, vai fazer transporte de algumas outras substâncias e migração também das próprias células. Então, peguem a caneta aí, de novo, e vão anotar uma perguntinha aí que eu vou falar para vocês. Isso é muito importante. Vai lá, pergunta, hein? Em um aglomerado de células, podem ser consideradas sempre como um tecido? O que vocês responderiam aí? Vamos pensar. Pergunta de novo, hein? Em um aglomerado de células, podem ser considerados, um aglomerado de células podem ser considerados sempre como um tecido? Vocês vão me responder? Não. Ah, professor, mas por que não? Porque um aglomerado de células, meninos, também pode ser uma formação de uma colônia unicelular. Beleza? Lembra que eu falei anteriormente? Então, agora, vamos estudar quais são essas subdivisões desses tecidos. Então, como eu falei, nós vamos ter lá tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, o primeiro tecido que nós vamos estudar aí vai ser o tecido epitelial. Então, o que é o tecido epitelial? Então, o tecido epitelial, meninos, a primeira coisa aí é que ele vai ser formado por células justapostas. As células nesses tecidos, elas são mais unidas, tá? Então, eu não vou precisar de muita matriz extracelular para preencher esses espaços. Então, elas estão mais unidas, elas estão mais justapostas, tá? Tem pouca matriz extracelular, como eu falei. E o tecido epitelial, gente, ele vai estar acima da lâmina basal. Então, aqui eu tenho o tecido epitelial e embaixo eu vou ter uma lâmina basal. Ah, mas o que é a lâmina basal, professor? A lâmina basal, gente, vai ser aonde o tecido epitelial ele vai estar apoiado. Essa lâmina basal, ela é acelular. Ela não é constituída por célula, tá? Ela vai ser um suporte para o meu tecido epitelial. Então, aqui eu tenho o tecido epitelial e aqui eu vou ter a lâmina basal, tá? Ela é avascular, né? O tecido epitelial ele é avascular. Ah, mas o que é avascular? Avascular é quando eu não possuo vasos sanguíneos ali, tá? Então, se a gente for parar para pensar, vamos colocar nossa cabecinha aí para raciocinar. Ah, teve um dia desse aí, professor, que eu me cortei. Eu me cortei ou eu me perfurei, mas não sangrou. Ah, e você vai entender por que não sangrou. Porque eu atingi o tecido epitelial. Eu atingi aí a primeira camada da pele, que é a epiderme. Que nós vamos estudar as camadas da pele lá na aula de pele. Tudo bem? Então, assim, quando eu estou fazendo aí também, que eu estou tirando a cutícula aí da minha unha, e não sai sangue, significa que eu estou atingindo somente o quê? A primeira camada da pele, né? A epiderme aí, né? Eu estou atingindo primeiro só o tecido epitelial, tá? Se sangrar, significa que eu atingi um outro tecido, tá bom? Então, meninos, por esse tecido epitelial, ele está localizado acima da lâmina basal, o tecido epitelial ele vai separar o epitélio do tecido conjuntivo. Que o tecido conjuntivo ele vai estar abaixo do tecido epitelial, tá? Então, vamos anotar aí outra perguntinha. Pega o papel aí e a caneta. É muito importante, meninos, tudo que eu falar em relação a perguntas, vocês irem anotando, viu? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Então, se eu coloco lá um V de verdadeiro, um F de falso, eu coloco assim. Embaixo de todo o tecido epitelial, tem um tecido conjuntivo? Vocês vão marcar verdadeiro ou falso? O que vocês me falam? Falam aí. Embaixo de todo o tecido epitelial,
tem um tecido conjuntivo? Vocês vão marcar que ela é verdadeira. Todo tecido conjuntivo, todo o conjunto, né, ali do tecido conjuntivo, pessoal, ele tem que fornecer alguns tipos de nutrientes para o meu tecido epitelial. Como assim? Não entendi. Então vamos parar aí para pensar. Eu falei para vocês que o tecido epitelial, pessoal, ele não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Mas o meu tecido epitelial, ele precisa de nutriente, ele precisa de oxigênio, porque senão o tecido epitelial ele não vai se desenvolver, ele não vai sobreviver. Como que a gente consegue sobreviver sem nutrientes, sem oxigênio? Não tem como. Então alguém tem que fornecer esse nutriente para ele, alguém tem que fornecer esse oxigênio para ele. E quem vai fornecer oxigênio e nutrientes para o tecido epitelial? O tecido conjuntivo. Mas como que o tecido conjuntivo ele fornece esses nutrientes para o tecido epitelial? Ele vai fornecer esses nutrientes e oxigênio através de uma palavrinha que a gente chama de difusão. O que é difusão? Difusão, pessoal, é um tipo de transporte, né, que vai estar sendo realizado para estar transportando algumas coisas lá para o nosso corpo que a gente vai entender nas outras aulas, tá? Então, esse transporte, né, de nutrientes e oxigênio para o meu tecido epitelial, ele vai ocorrer através de difusão. E quem é o responsável em mandar esses nutrientes para o meu tecido epitelial vai ser o tecido conjuntivo. Beleza? Então, o tecido epitelial, meninos, ele sempre vai ser apoiado, como eu falei, em uma lâmina basal, tá? E essa lâmina basal, ela vai separar o epitélio, né? Como exemplo, a epiderme lá do tecido adjacente. O tecido epitelial, ele ainda vai ser dividido. Ele é dividido lá em duas partes. Como que acontecem esses dois tipos de divisão do meu tecido epitelial? Ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e vou ter o tecido epitelial glandular. Alguns autores, meninos, falam que essas divisões do tecido epitelial ela é arbitrária, tá? Por quê? O tecido epitelial de revestimento ele tem a função de revestir, de proteger, de absorver as substâncias. E o tecido epitelial glandular ele tem a função de secretar. Porém, algumas células dos nossos órgãos também faz a função de revestir, de proteger, de absorver para secretar, né? Então, por isso que alguns autores falam que poderiam existir ainda mais divisão do tecido epitelial. Porém, nós vamos seguir essas duas divisões aqui que eu vou estar falando para vocês, que é o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento, meninos, ele tem a função aí de quê? De revestir, de proteger, de absorver as substâncias. Por exemplo, nós temos lá as células do intestino, que tem a função de quê? De revestir, tem a função de proteger, tem a função de absorver algumas substâncias, né? E depois nós vamos ter também o tecido epitelial glandular, né? O tecido epitelial glandular, a sua função é de quê? Secretar, apenas secretar. E como exemplo, a gente pode falar aí das células do estômago, das células lá da traqueia, né? Todas essas células, elas são de revestimento. Porém, elas também, né, vão secretar, tá bom? Então, por isso que alguns autores falam aí que essa divisão, ela é arbitrária, tá, meninos? Porém, novamente falando, nós vamos seguir essas duas divisões aí inicialmente,
tá? Bem, o epitélio de revestimento, eles ainda podem ser classificados. Então, tem uma classificação desse epitélio de revestimento. Como que esse epitélio ele é classificado? Ele vai ser classificado, então, pelo número de camadas, e eles vão ser classificados também pelo formato das minhas células. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a classificação pelo número de camadas. Bem, esse epitélio ele pode ser classificado em epitélio simples, anotem aí. Podem ser classificados em epitélio estratificado, e eu ainda posso ter um epitélio que é pseudoestratificado. O epitélio pseudoestratificado, ele é como se ele fosse o epitélio simples. Ele é um epitélio simples, só que ele tem diferença. O epitélio simples, ele se diferencia do epitélio estratificado. Vocês vão entender por quê. Vamos falar, então, do epitélio simples. O epitélio simples, meninos, eles vão ter apenas uma camada. Vocês vão entender no esquema que eu vou mostrar para vocês aí nos slides, tá? Então, o epitélio simples, ele vai ter apenas uma camada, tá? E ele sempre vai ser contínuo com a lâmina basal. Ok. O epitélio estratificado, eu vou ter duas ou mais camadas. E o epitélio estratificado, ele não vai estar em continuidade com a lâmina basal. Já o epitélio pseudoestratificado, quando vocês aí ouvirem falar em pseudo significa falso. Então, pseudoestratificado, né? O pseudoestratificado, meninos, eles parecem ter várias camadas, porém não são várias camadas que tem ali, ele tem apenas uma única camada. A diferença é que os núcleos deles vão estar desnivelados, tá? E todas as células, elas vão estar em continuidade com a lâmina basal. Então, se nós formos diferenciar o epitélio simples do epitélio estratificado, a diferença é que o epitélio simples, ele possui uma única camada, ok? E ela vai estar em continuidade com a lâmina basal, né? E os núcleos ali, eles vão estar nivelados, eles vão estar contínuos, organizados. O epitélio pseudoestratificado, ele também possui uma única camada, ele está em segmento com a lâmina basal, porém os núcleos ali estão desnivelados. Eu vou ter um núcleo mais acima, vou ter um núcleo mais abaixo, como eu vou mostrar na imagem para vocês. Ok, entendi que o epitélio de revestimento ele pode ser classificado conforme o número de camadas. Agora vamos entender também como que ele pode ser classificado de acordo com o formato das células. Então, de acordo com o formato das células, meninos, eles podem ser classificados em pavimentosos, em cúbicos e prismáticos. Quando eles forem classificados pelo formato das células em pavimentoso, significa que as minhas células elas vão ter um formato mais achatado. Se eu classificar ela como cúbica, significa que o meu formato das células elas vão ser mais em cubos, né? E se eu classificar elas em prismáticas, significa que o formato das minhas células vão ser mais em forma colunar, em forma mais cilíndrica. Então vamos lá. Vamos pegar a imagem aqui no slide. Vamos passar aqui, que vai ser mais fácil a compreensão de todos vocês. Peguem aí, meninos, primeiro, o slide número 6. Aí. Acharam aí? Então vamos lá. Então nós vamos ter o epitélio simples, né? Como eu falei para vocês. O epitélio simples, como vocês podem observar na imagem, vamos lá. Eles têm apenas uma camada, tá vendo aqui, ó? Tem apenas uma camada. As células estão aqui dentro, os núcleos aqui estão organizados, nivelados.
e está em continuidade com a minha lâmina basal. Depois, esse epitélio ele ainda pode ser classificado em epitélio estratificado, né? Dentro da divisão do tecido epitelial de revestimento. Falando tecido epitelial de revestimento, hein, galera? Ok, eu tenho duas camadas. Eu não tenho uma camada só, igual no epitélio simples, tá vendo? No epitélio estratificado, eu tenho duas camadas. E aqui, no estratificado, eles não vão estar contínuos com a minha lâmina basal, tá? Porém, meus núcleos também, eles estão nivelados, né? E eles têm duas camadas a mais. O meu epitélio pseudoestratificado, a gente consegue correlacionar ele com o epitélio simples, porque ele tem apenas uma camada, tá vendo? Aqui, ó, ele tem apenas uma camada. O epitélio simples também tem apenas uma camada. Porém, a diferença do epitélio simples para o epitélio pseudoestratificado é que esses meus núcleos, ó, eles estão desnivelados. Então, eu tenho um núcleo mais aqui, tem um núcleo mais acima, tem um núcleo mais abaixo, tem um núcleo aqui em cima de novo, tem um outro aqui mais no meio. E no epitélio pseudoestratificado também, ele vai estar contínuo com a lâmina basal. Por isso que a gente correlaciona ele sempre com o epitélio simples. Beleza? Então, nós falamos sobre tecido epitelial. Agora, vamos falar para vocês sobre tecido conjuntivo. Então, o que é o tecido conjuntivo, meninos? O tecido conjuntivo, pessoal, deixa eu colocar aqui no slide para vocês. Vamos lá. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido que vai estar em maior abundância no nosso corpo, tá? E ele tem diversas funções. O tecido conjuntivo, ele tem diversos tipos de células, tá? E essas células, elas vão ser separadas abundante por matriz extracelular. Quando eu falar de matriz celular, ela pode também ser chamada de substância intercelular, tá? Inter significa que está fora da célula. Lembra que eu falei matriz extracelular, né? Então, no meu tecido conjuntivo, pessoal, eu tenho muita matriz extracelular. Eu tenho muita matriz extracelular ali. Já no meu tecido epitelial, voltando aqui, eu tenho pouca matriz extracelular. Por quê? No tecido epitelial, as minhas células elas estão mais justapostas, né? Então, eu não preciso de muita matriz extracelular para poder passar ali, para unir minhas células, para dar força, né? Sustentar ali. Já no tecido conjuntivo, as minhas células, elas estão mais espalhadas. Então, eu tenho um pouco de célula aqui, tenho um pouco de célula aqui, tenho uma outra célula aqui, uma outra célula mais aqui. E eu vou precisar de muita matriz extracelular para preencher aqueles espaços, né? O tecido conjuntivo, meninos, ele é vascularizado e inervado. Lembra que eu falei que o tecido epitelial ele não é vascularizado? Ele é avascular? O tecido conjuntivo não, ele é vascularizado. Ou seja, tem vasos sanguíneos ali, né? E uma das funções principais desse meu tecido conjuntivo é unir os outros tecidos e dar preenchimento para o nosso corpo. Essa união desses meus tecidos, desses meus tecidos, elas vão dar o quê? Sustentação, vão dar nutrição, tá? Então, anotem aí, mais uma questãozinha de prova para vocês. Todo tecido conjuntivo é vascularizado? Por quê? Deixa separadinho aí que vocês vão entender. Depois eu vou voltar na pergunta de novo. Bem, dentro do tecido, eu falei para vocês que o tecido conjuntivo ele é vascularizado. Porém, nós temos uma única exceção, que é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso faz parte do tecido conjuntivo, tá? Porém,
o tecido cartilaginoso é o único tecido do tecido conjuntivo, né, das classificações lá, que não vão possuir vasos sanguíneos, que ele vai ser avascular, tá bom? Então, respondendo à pergunta que eu falei aí, todo tecido conjuntivo é vascularizado? Por quê? Vocês vão responder não, porque existe uma exceção, que é o tecido cartilaginoso, aonde ele não vai possuir vasos sanguíneos e também não vai ser inervado. Porém, esse tecido cartilaginoso faz parte do tecido conjuntivo. Ele é a única exceção do tecido conjuntivo que não tem vasos sanguíneos, não tem inervação aí, tá? Então, o tecido conjuntivo, meninos, eles podem ser classificados. Então, existe uma classificação aí dos tecidos conjuntivos. Então, o tecido conjuntivo ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito. O que seria isso? Ele está relacionado ao preenchimento, à elasticidade, à resistência, né? Ou eu posso ter uma classificação também de tecido adiposo, né? Que vai estar como responsável aí em estar armazenando energia. Ele pode ser classificado ainda em tecido ósseo ou cartilaginoso, que vai estar relacionado à sustentação aí do nosso corpo, que não vai ser vascularizado, como eu falei na perguntinha aí. Ele pode ser classificado também em tecido sanguíneo, né, que vai estar relacionado aí como função no transporte de alguns nutrientes, na defesa, dos hormônios. Eu posso ter também a classificação do tecido conjuntivo em tecido hematopoético. O tecido hematopoético, pessoal, nós vamos estudar numa outra aula, ele vai estar relacionado à produção de células sanguíneas da nossa linfa, que nós vamos entender melhor nas outras aulas. Então, bom, eu falei para vocês da matriz extracelular, né, que ela está em grande quantidade no tecido conjuntivo, né, e a matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela vai preencher, né, os espaços das células, como eu falei. Então, vamos pensar aí, meninos, vamos colocar a cabecinha aí para raciocinar. A matriz extracelular, eu vou ligar ela agora, sempre, em toda a minha vida, como se ela fosse uma geleia que vai preencher os espaços entre as células, que vai dar aí sustentação, que vai dar força. Quando a gente pensa assim, meninos, né, brincando assim para vocês entenderem, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue associar a matriz extracelular junto no tecido conjuntivo, com os outros tecidos. Então, dependendo do tipo de tecido conjuntivo, essa minha matriz extracelular vai ser variável. Como assim variável? Então, dependendo da localidade, ela pode ser mais líquida, né? Ela pode ser mais densa. Então, isso vai variar dependendo da minha localidade. Joia? Existe uma parte da matriz extracelular no tecido conjuntivo que ela não vai ter uma forma muito bem organizada aí, tá? Então, quando ela não tem essa forma organizada, nós vamos chamar ela de substância fundamental amorfa. Então, o que seria essa substância fundamental amorfa? Ela não tem uma forma. Amorfa significa não ter forma, tá? Mas ela não tem forma, mas ela precisa ser formada por alguma coisa. Né? Ela não tem forma, mas ela tem algumas coisas ali dentro dela. Ela vai ter o quê? Ela vai ser formada por quê? Por água, por íons, por proteínas, mas ela não tem uma forma específica, tá? E no meio ainda da minha matriz extracelular, né, falando aí do tecido conjuntivo, eu vou ter algumas fibras do tecido conjuntivo. Quais são essas fibras? Eu vou ter aí fibras colágenas, vou ter fibras reticulares,
vou ter fibras elásticas e cada uma vai ter uma função aí diferente. Então vamos falar um pouquinho sobre as fibras colágenas do tecido conjuntivo. Bem, as fibras colágenas do tecido conjuntivo, né, elas são mais frequentes e são mais resistentes à tração. Exemplo, até lá, o tendão, em alguns ligamentos lá que vão estar na derme, que a gente vai estudar sobre derme em aula de pele, né? E depois a gente vai ter as reticulares, né? As fibras do tecido conjuntivo reticulares. Qual é a características delas? Características principais. Elas são formadas por colágeno do tipo 3, mais glicídios. Elas servem como arcabouço de alguns órgãos hematopoéticos, como, por exemplo, o baço, como linfonodos, né, que a gente vai estar estudando nas outras aulas. Elas vão formar redes, meninos, em torno de células musculares e de outras células de muitos órgãos epiteliais, como, por exemplo, fígado, rins, e vai ter ligação do tecido conjuntivo com outros tecidos. Depois, nós vamos ter as fibras do tecido conjuntivo que são denominadas como fibras elásticas. Essas fibras elásticas, meninos, elas são formadas por elastina, miofibrilas e fibrilas. Elas têm um formato mais aí delgado quer dizer fino, tá? E sem estriações longitudinais, né? Elas vão aderir facilmente, mas logo elas vão voltar ao seu estado inicial. Por exemplo, se eu pego uma borracha e eu estico essa borracha, quando eu soltar essa borracha, ela volta ao seu estado inicial como ela era antes. Assim também significa as fibras do tecido conjuntivo elásticas. Elas têm a capacidade de aderir facilmente, né, de esticar, mas logo elas voltam ao seu formato inicialmente. Ficou claro, meninos, sobre tecido epitelial? Sobre tecido conjuntivo? Se vocês não entenderem, podem voltar que eu respondo de novo. Não tem problema. Depois, já que nós falamos sobre tecido conjuntivo, nós vamos ter um outro tipo de tecido aí, que é o tecido muscular. Vamos lá. Vou colocar aqui no slide. Deixa eu caçar aqui para vocês. Bem, olhem aí no slide, meninos, que está falando para vocês sobre o tecido muscular. Bem, o tecido muscular, ele vai ter 3 classificações que são muito importantes. O tecido muscular, ele vai ser classificado por tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso ou visceral. Ah, professor, mas o que é cada um desses tecidos? Vou falar agora para vocês. Então vamos começar pelo primeiro. Tecido estriado esquelético. Bem, o músculo tecido estriado esquelético, né, o tecido muscular estriado esquelético, ele vai fazer parte de todo o nosso esqueleto. Então, é tudo o que tem movimento voluntário. Como assim que tem movimento voluntário? Eu consigo mexer meu pescoço para um lado, consigo mexer meu pescoço para o outro lado, consigo mexer o meu pescoço para cima, consigo voltar ele para baixo, consigo levar minha mãozinha, meu braço para cima, consigo levar meu outro braço, eu consigo movimentar as minhas mãos. Então, tudo isso são movimentos voluntários. Então, o tecido estriado esquelético é tudo que tem movimento voluntário.
O tecido estriado cardíaco, a gente vai estar falando aí do coração. É tudo o que tem movimento involuntário. Eu não consigo falar assim, coração, eu não quero que você bata mais, tá? Ele tá cansado, né? Então o coração ele precisa dar uma pausa aí. Coração, por favor, para de bater. Não tem como, né, gente? É impossível. Então, assim, ele tem movimentos involuntários. Eu não consigo mandar o meu coração parar de bater. Então, eu classifico isso como estriado cardíaco, tá? Depois, nós vamos ter também essa classificação do tecido muscular em liso ou também chamado de visceral, tá? Ele vai fazer parte das vísceras. Ele tem movimentação involuntária e as movimentações dele é mais lento. O que são as vísceras aí? São os órgãos constituídos na cavidade do nosso corpo. Então, um exemplo aí. Eu tenho o fígado e tenho lá o intestino. Eu consigo chegar para o meu fígado ou para o meu intestino e falar assim, ei, fígado, descansa aí. Pode descansar, não precisa ficar fazendo esses movimentos aí que você está fazendo, não. Ou eu falo para o meu intestino assim, intestino, para de fazer peristalse, para aí de fazer movimento, descansa aí um pouquinho. Eu não consigo, né? Ele já tem esses movimentos dele. E esses movimentos, eles são involuntários, eu não consigo parar, né? Porém, o que vai diferir ele dos outros é que o movimento dele, a movimentação dele é mais lento, tá bom? Um outro tipo de tecido que nós vamos ter aí, meninos, é o tecido nervoso. Então, o que seria o tecido nervoso? Vamos lá para o próximo slide. Slide número 15. O tecido nervoso, gente, é um dos tecidos mais organizados do nosso corpo. Sem o tecido nervoso, gente, não tinha como a gente sobreviver, né? É impossível, né? E o tecido, ele é muito, muito organizado. Ele é um dos tecidos mais organizados do nosso corpo, tá? E ele funciona controlando e coordenando aí, né? E ele vai ajudar o nosso corpo a conseguir manter-se no meio ambiente. E ele é constituído por algumas estruturas, ou seja, por duas estruturas, que é o neurônio e as células da glia, tá? As células da glia também são conhecidas por neuróglia, tá? Neuróglia. Então a gente pode chamar ou células da glia ou neuróglia, tá bom? O tecido, como eu falei, ele é formado por célula, né? E nessa parte, a célula mais importante do tecido nervoso vai ser o neurônio. Então, basicamente, a gente tem neurônio e células da glia, tá? Falando de tecido nervoso. O que seriam as células da glia, ou neuróglia? São células que vão ser responsáveis pela nutrição do neurônio. Professor, mas ela é responsável só pela nutrição do neurônio? Não. Ela é responsável aí pela fagocitose, de algumas partículas estranhas que estão tentando atacar o neurônio, né? Que fagocitose a gente vai ter uma aula mais à frente para vocês entenderem, né? Elas vão lá, elas comem, fala popularmente dizendo, elas vão lá e comem aquelas partículas estranhas que estão tentando atacar o meu neurônio para poder fazer a eliminação aí, né? Desse corpo sangue que está lá. Algumas também vão ter produção da bainha de mielina, vão dar sustentação também do neurônio, como outras funções. Esse é o tecido nervoso. Vamos voltar aí, meninos, lá no tecido epitelial, só para eu mostrar uma coisa para vocês aí no slide. Vamos lá. Esse aqui eu mostrei para vocês, né? Lembra que eu falei lá que o meu tecido, né? Lá no epitélio, lá no tecido epitelial. Que esse meu tecido epitelial ele ainda é dividido em dois tipos, que é o tecido epitelial de revestimento, o tecido epitelial glandular.
Lembra que eu falei para vocês que o tecido epitelial de revestimento, ele também ele tem uma classificação, eles são classificados? Eles são classificados, então, aí, quanto ao número de camadas e o formato das células. Então, eu mostrei para vocês sobre o número de camadas, né? Que foram esses aqui. Depois, meninos, só para vocês terem uma ideia, no formato das células, tá? Só para vocês saberem identificar aí, ó. Falando de tecido epitelial, hein? Aí, ó, a classificação deles. Classificação em pavimentoso, que é esse primeiro aqui, que as células, elas são mais achatadas, ó, tá vendo? Como mostra aqui na imagem. Ou elas podem ser classificadas também como cúbicas, que elas têm um formato mais cúbico, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ou elas podem ser classificadas ainda em prismática, né? Que tem um formato mais colunar, mais cilíndrico. E depois, meninos, só para vocês terem uma ideia aqui, da matriz extracelular, tá? Agora, fecha aí tecido epitelial e volta em matriz extracelular. Tenho aqui, ó. Não, nesse slide não, desculpa. Volta aqui. Esse slide aqui, meninos. Coloca aí, slide número 8. Falando de matriz extracelular. Suponhamos que isso aqui seja célula, né? Aqui no meio eu vou ter matriz extracelular. Tá vendo que essas células aqui elas estão mais afastadas? Exemplo, tá, meninos? É só uma suposição. Aqui eu vou ter preenchimento com matriz extracelular, essa geleia aqui, ó, que vai dar sustentação, né? E as outras funções, como eu falei. Nessa outra imagem aqui, uma perguntinha de prova, anotem aí. Se eu dou essa imagem aí para vocês, e eu peço para vocês definir essa imagem, explicar essa imagem, o que vocês vão explicar aí para mim? Aqui eu vou ter um epitélio simples, que está mostrando aqui, ó, né? Que vai estar em continuidade com a lâmina basal, ó, com a lâmina basal, e está em continuidade com a lâmina basal, e ele é um epitélio simples. Isso aqui é visto pelo microscópio óptico, tá, galera? Aí eu vou ter fibras colágenas, né? E entre outras. Então, só uma forma simples de explicar que isso aqui é um epitélio simples que está em acompanhamento da minha lâmina basal. Eu consigo ver e consigo identificar o que é essa estrutura. Então, meninos, essa foi a nossa aula de tecido. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, se não entenderam, pode voltar o vídeo de novo, tá assistindo novamente, ou podem estar me chamando aqui, tá bom? Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.